Olá, gente! Estamos aqui então no nosso terceiro e último encontro e relembrando um pouquinho do que foi trabalhado no nosso primeiro e nosso segundo encontro. No primeiro encontro, nós falamos a respeito da globalização das informações, do acesso rápido a elas e como que isso vai interferir no nosso contexto educacional, na nossa atividade dentro de sala de aula. Pensamos também a respeito do papel do professor como mediador em sala de aula, que o aluno ele é um indivíduo ativo e isso tem que se manter e como que a gente pode manter isso então. Pensamos a respeito da leviandade que Pinsky traz pra gente e também da fratura e a cultura da experiência que é trazida por Thompson, que é muito importante para a gente poder entender todo esse processo educacional em que a gente vive. Ok? E aí, por último, a gente pensou também do porquê a música. Por que a gente vai escolher a música para poder trabalhar em sala de aula, então? O que tem de diferencial na música como fonte para a gente poder trabalhar em sala de aula? E no segundo momento, então, foi apresentado para vocês a metodologia, o que a gente vai fazer em cada etapa dessa metodologia, como que isso é dividido e alguns temas que a gente pode pensar para poder pensar essa aplicação. Beleza? Nesse terceiro ponto, eu vou explicar para vocês como que foi a aplicação dessa metodologia, como que eu fiz essa aplicação, o que aconteceu ao longo dela, para a gente poder entender de fato como que ela funciona. Então, gente, é importante deixar claro que essa metodologia ela foi aplicada numa escola aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma escola estadual chamada Maria Andrade, Escola Estadual Maria Andrade, foi aplicada em turmas do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Ao longo do meu estágio obrigatório, ela foi aplicada, foi elaborada e aplicada, ok? Então é muito importante isso dizer porque não foi uma coisa que foi tirada do nada e que está aqui na ideia, foi algo que foi aplicado, foi experimentado, foi alterado ao longo do processo, até chegar ao modelo em que a gente tem hoje. Eu vou passar para vocês o passo a passo em que eu fiz, e aí para a gente poder entender como que isso é feito na prática mesmo e como que foi essa experiência para mim. No período final, a gente vai trabalhar então a respeito da proposta da atividade que vocês têm que fazer e enviar pra gente. Lembrando que essa atividade ela tem que ser enviada pelo site do minicurso, né? Pelo site da Universidade Federal do Paraná e não para mim diretamente. Então vai estar o link para vocês poderem enviar essa atividade para depois chegar até mim e eu corrigir e fazer a devolutiva para vocês, tá bom? No primeiro momento então, gente, foi definida a faixa etária em que eu iria trabalhar. Eu estava trabalhando naquele momento com alunos do ensino fundamental e também com alunos do ensino médio. Eu julguei interessante, pela convivência com aqueles alunos que eu já tinha, porque eu já vinha trabalhando com eles antes, selecionar os alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio, pela desenvoltura que eles tinham, pelas necessidades que eles apresentavam dentro de sala de aula. Então, com esse convívio, você consegue entender qual assunto é importante ou não é importante, ou não é tão importante, né, na verdade, porque todos são muito relevantes, mas quais assuntos nós temos mais urgência para poder trabalhar em sala de aula ou não. Com o convívio com esses alunos, eu entendi que eles tinham uma fratura muito grande a trabalhar a respeito de questões sociais, principalmente questões sociais ligadas às mulheres. Eles falavam muito a respeito de feminismo, tinham muitas ideias, tinham muitas questões envolvidas, particulares para eles, mas não existia um estudo feito de fato a partir disso. Tinham então várias ideias, eram várias coisas ditas, várias discussões que eram iniciadas, mas eles não tinham isso muito bem definido a partir do estudo científico. E a gente entende que história é ciências, né? História é ciência, a gente não vai tirar as coisas do nada, pensar uma metodologia que não tem embasamento, a gente tem todo o processo histórico, um processo historiográfico para poder trabalhar. Então eu julguei que era interessante levar isso para dentro de sala de aula também, para que eles conseguissem entender o feminismo a partir de um processo historiográfico. Então a primeira questão que foi trabalhada foi a definição da faixa etária a partir das necessidades que foram encontradas naqueles alunos, ok? Foram os meninos do primeiro e segundo ano do ensino médio, que tem entre 15 e 17 anos, né? Depende dos alunos daquela sala, era a faixa etária que a gente tinha entre aqueles alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Foi a primeira questão, então, que foi definida. Então, gente, tendo em vista a faixa etária que já foi definida e a temática também que já foi definida a partir das necessidades que a gente consegue observar
com os alunos dentro de sala de aula, nós fomos para a segunda etapa da nossa metodologia, que é o que? A definição do número de aulas que foram necessárias. Como eu estava no estágio obrigatório, era interessante que eu conversasse com a professora, eu conversei com a professora para poder entender quantas aulas ela me disponibilizaria para eu trabalhar a respeito disso e como que eu faria, porque se eu ignoro completamente o número de aulas que está disponível para mim, eu não consigo aplicar a metodologia de um jeito efetivo. Então, é uma consideração que ela é muito relevante de se fazer, é essencial. A gente não consegue estabelecer a metodologia sem definir previamente o número de aulas que eu tenho disponível e que eu vou necessitar. E nesse contexto, foi interessante que a professora conseguiu deixar disponível para mim 2 aulas seguidas, que foi o número que eu utilizei. Eu utilizei 2 aulas em cada turma. Mas se não tivesse deixado disponível também as aulas seguidas, não teria um problema. É algo que dá para poder aplicar sem as aulas estarem em sequência. Então, a gente definiu um número de aulas. E aí, pensando então no número de aulas, eu comecei a pensar quais eram as músicas que eu gostaria de levar em sala de aula. Pensando nessas músicas, foi um momento assim de extrema relevância. Foi acho, um dos momentos mais cansativos dessa aplicação, porque está o ponto-chave de todo o sucesso ou a falta de sucesso da utilização dessa ferramenta. Como eu apliquei essa metodologia em 2019, eu comecei a pensar em músicas que seriam relevantes naquele contexto, que vão atingir então essa temática. E aí foi muito interessante que a primeira música que eu peguei, ela é uma música de 2016, da MC Carol, com a Carol Conká, que é uma música muito relevante para os alunos. Nem todos os alunos conheciam essa música, na verdade. Alguns alunos não conheciam, mas é um estilo musical extremamente presente no convívio deles. O funk é um estilo que é muito presente e é um estilo que é importante a gente levar em consideração também, porque ele é abrangente, ele vai falar de inúmeros temas. Do mesmo jeito que o funk vai trabalhar com inúmeros temas, nós temos também o rap, que vai trabalhar com outros inúmeros temas. Então, a MC Carol e a Carol Conká, com essa composição de 2016, elas vão trazer várias questões que são extremamente relevantes para o nosso contexto e que vão ali nortear o nosso trabalho. Então, essa música ela é muito, muito importante e ela era uma música que era muito atrativa para o perfil dos nossos alunos. Ela é chamada de 100% feminista e que já é um nome que vai levantar, na verdade, uma série de discussões, sejam positivas ou negativas, sejam de apoio ou de repúdio. Mas é uma música que, pelo seu título, você já consegue fazer nortear uma série de discussões dentro de sala de aula. Ok? Então é 100% feminista o nome dela. A partir disso, qual que foi a reflexão, a análise que eu fiz dessa música? Eu pesquisei quem era a MC Carol, de onde que ela vinha, quantos anos ela começou a trabalhar, quantos anos ela começou a cantar, qual que era a intencionalidade dela com essa música, né? O que ela dizia nessa música, para quem que parecia ser o público-alvo dela, como que as pessoas reagiram a essa música, se ela deu alguma entrevista que vai falar a respeito dessa música. Então teve toda uma reflexão a respeito da MC Carol. Como ela fez essa música juntamente com a Carol Conká, essa mesma reflexão ela foi feita a respeito dela também, da Carol Conká também. E é interessante a gente entender que a MC Carol, ela está muito próxima do contexto de várias alunas estão. Ela é uma mulher que é periférica, que começou a trabalhar muito cedo, que não está dentro dos padrões da sociedade quando a gente pensa em questões estéticas, que trabalha, que se banca, que banca a própria família. Então, ela vai quebrar uma série de paradigmas que ainda são existentes na nossa sociedade a respeito das mulheres. E a mesma questão a respeito da Carol Conká. São 2 mulheres negras que trabalham, que se bancam, que começaram a trabalhar muito cedo, que não vieram de famílias ricas. Então, elas vão ter toda uma representatividade para as nossas alunas, principalmente nessa faixa etária. E aí, quando essas mulheres elas vão se afirmar 100% feminista, a gente vai trazer uma série de questões. Por que então elas precisam se afirmar em 2016 feministas?
já que é um momento em que se esperava e que a igualdade entre os gêneros ela fosse muito clara, que ela fosse muito definida e que não fosse mais necessário que a gente afirmasse esses posicionamentos. Então a MC Carol e a Carol Conká, elas vão trazer ao longo da sua letra uma série de posicionamentos que são muito importantes de fazer uma reflexão. Inclusive se intitular como Carol Bandida, que é o que ela diz que ela é. E aí é importante a gente pensar que, apesar dos inúmeros avanços que ainda são necessários que a gente faça, que a gente ainda precisa alcançar na igualdade do gênero, hoje em dia uma mulher ela pode se afirmar como 100% feminista e ela pode se intitular de Carol Bandida. Isso é uma coisa que a gente conseguiu alcançar, é uma notoriedade que a gente conseguiu alcançar, um direito de expressão que a gente não tinha antes, que as mulheres hoje em dia elas têm. Então a música da MC Carol com a Carol Conká, ela vai trazer uma série de questões que são muito importantes, de dizer das coisas que a gente já alcançou, mas das coisas que a gente ainda precisa alcançar. E aí, com essa discussão também, a gente consegue levantar com os alunos questões que vão além da letra, porque eles vão pensar o seguinte, foram discussões que foram muito presentes em sala de aula, né? Eles vão pensar em várias questões que vão envolver a pessoa da MC Carol, a pessoa da Carol Conká e não só a letra. Então são pontos de vista que a gente consegue trabalhar em sala de aula também e que eu vou falar para vocês como que isso funcionou na aplicação em que eu tive. A segunda música então que foi trabalhada é intitulada De Todas as Mulheres do Mundo, que ela é de 1993 e é uma composição da Rita Lee, que é muito interessante. Nela, ela vai trazer uma série de questões também do contexto das mulheres naquele período e ela também vai trazer o nome de várias mulheres que foram extremamente relevantes para a nossa luta a respeito dos direitos. Então a gente vai pensar isso a respeito em diálogo principalmente com a música da MC Carol e da Carol Conká. Todas as mulheres do mundo. E aí, gente, é importante também que você faça uma análise prévia de quem foi a Rita Lee. Quem foi ela, qual foi a história dela, tanto artística quanto pessoal, né? Qual foi o trajeto que ela fez, por que ela fez aquela composição, qual ponto da vida dela estava para chegar até aquela composição, como foi recebida, qual foi o público-alvo, se for possível identificar, e todas aquelas questões que a gente ainda fez na análise da MC Carol e da Carol Conká, porque são questões que são importantes da gente levantar o diálogo em sala de aula também junto com os alunos, ok? E a terceira música então que foi trabalhada é a música chamada Resposta, da Maísa, uma composição lá de 56. E é uma música que também ela é muito relevante, que a gente consegue trabalhar muito com ela. Por quê? Com essa música, a gente consegue entender qual que é o contexto da mulher, qual que era o contexto da mulher dentro da sociedade, o que se pensava da relação da mulher com o trabalho, principalmente porque a Raíssa foi uma mulher acima do seu tempo, à frente do seu tempo nesse sentido. Ela foi uma mulher que bateu muito de frente com os homens da sua vida para poder trabalhar, principalmente para poder trabalhar com música. Então ela é uma mulher que ela vai simbolizar muita coisa e ela vai representar muita coisa ao longo desse processo, que a gente vai fazer dentro da sala de aula. Por quê? Que a gente vai dar mais foco para a música da MC Carol ao longo do nosso processo de aprendizagem? Porque é uma música que é o nosso foco com os alunos, é a música que é mais próxima dos alunos. E porque também que nesse sentido eu escolhi trabalhar com músicas de 3 épocas diferentes, já que eu disse antes, é importante que a gente trabalhe com músicas próximas do cotidiano dos alunos, porque a gente vai trabalhar ao longo dessa temática a respeito da luta das mulheres por seus direitos no Brasil. Então eu não posso falar ao longo dessa luta, trabalhar ao longo dessa luta, sem falar o que foi feito antes, como que a mulher era vista antes. Então foi uma necessidade que eu identifiquei ao longo da aplicação desse projeto, principalmente pela temática. Eu consegui falar muito, a gente consegue trabalhar muito com a luta das mulheres, o direito das mulheres, o movimento das mulheres atualmente, só com a música da MC Carol. Você pode falar muito a respeito disso, mas você também consegue trazer várias reflexões que são importantes,
que vai abranger vários contextos históricos diferentes, trabalhando aqui com a música da Rita Lee, de 93, e com a música da Maísa, de 56. Então, gente, a partir do momento que a gente já definiu a nossa faixa etária, a nossa temática, o número de aulas que a gente vai trabalhar por turma, né, que são 2 aulas por turma, eu vou contar para vocês agora como que funcionou o passo a passo da aplicação desse projeto, ok? No primeiro momento, eu cheguei em sala e eu fiz a distribuição das letras para os alunos. Por que isso é importante? Porque é importante que a gente distribua para os alunos a fonte. Se a gente vai trabalhar com a fonte, que é a música, os alunos eles precisam ter acesso a essa fonte. Então a gente fez a distribuição das letras, para cada um ter acesso a ela, e foram distribuídas as 3 letras de uma vez, ok? Nisso, eu apresentei para os alunos qual que seria a nossa temática, qual que seria a nossa metodologia e a proposta que a gente trabalharia ali ao longo. Porque isso consegue despertar também o interesse do aluno. Ele vai perceber que é uma coisa diferente, uma coisa que talvez seja um pouco mais interessante, que ao mesmo tempo pode não ser interessante para ele, mas levanta pelo menos a curiosidade. Então é importante que você apresente com o aluno, sempre converse com ele, apresente para ele a sua proposta de metodologia para poder trabalhar a respeito daquela temática. A partir do momento que eu fiz a distribuição na primeira aula, eu pedi que eles lessem ali uns 5 minutinhos a primeira música, para eles poderem entender sobre o que a gente trabalharia e entender o que a gente faria a partir de então. Dividi o quadro em 3 partes, colocando o campo da primeira música, da segunda música e da terceira música. Ali seriam anotados, foram anotados os pontos levantados pelos alunos de cada uma das músicas ao longo que a gente foi trabalhando com elas. No primeiro momento, então, eu falei, agora a gente vai trabalhar com a música da MC Carol, quem conhece, quem não conhece, metade da turma conhece, o outro fala, nossa, professora, você vai trabalhar com funk? Eu não gosto dessa mulher, não. E levanta uma discussão a respeito, mas são discussões que são interessantes ser levantadas, porque quando o aluno ele se propõe a discutir, quer dizer que ele está minimamente interessado. Então, já é um ponto que é muito positivo. A música ela foi reproduzida por um som que a gente levou para a sala de aula, então eu toquei a música um pouquinho, a gente ouviu a letra dela e aí foi perguntado, e aí gente, o que vocês acham, né? Quem foi a MC Carol, quem é a MC Carol, o que ela quis dizer com essa música? O que vocês acharam a respeito dela? E aí muita gente levantou pontos tipo assim, mas ela é funkeira, né? Nossa, mas as outras músicas dela são só putaria. E uma série de pontos, mas ao longo do processo a gente conseguiu levantar a temática real do nosso projeto, que era pensar por que a MC Carol está falando que ela é 100% feminista, para quem ela está dizendo que ela é 100% feminista. Então a gente começou a conversar a respeito disso, e aí por isso que é importante que o professor ele tenha feito a análise das músicas antes, porque nesse momento é importante que ele tenha perguntas norteadoras. Ele tem que ter perguntas para poder nortear a conversa ali, o debate com os alunos, para a gente poder ter o objetivo do nosso trabalho, que é a nossa temática. Então é importante que o professor ele defina quais são as perguntas norteadoras que ele vai utilizar ao longo do processo. E aí com isso foram levantadas inúmeras questões. A necessidade ou a falta de necessidade para alguns alunos de se dizer feminista, se ela poderia dizer que ela era feminista pelas outras coisas que ela produzia. Algumas pessoas já conheciam o trabalho dela, conheciam a vida dela, então foram vários pontos levantados a respeito principalmente da artista e não tanto sobre a música, o que diz muito a respeito da interpretação que a gente tem sobre as produções musicais ou as produções artísticas muitas vezes. Muitas das vezes a gente pensa muito sobre a pessoa que está produzindo e não sobre o produto em si. Então a gente conseguiu levar esse debate principalmente pensando, por que quando é um homem que vai dizer a mesma coisa, o mesmo tipo de música que a MC Carol faz em outras produções, isso não é tão criticado, mas quando é ela que está fazendo por ela ser mulher, é tão criticado? Por que quando a gente está falando da MC Carol, vocês levantam tanto a questão estética dela, de estar ou não estar dentro de um padrão, e quando é um homem que faz uma outra música, vocês não levantam tanto a questão estética dele? Então foram questões que a gente conseguiu levantar ao longo desse processo e trabalhar a respeito disso. Então foram questões muito importantes. E aí é importante que a gente veja,
nem sempre a discussão vai estar envolvendo a letra da música. Pode ser que ela abranja outras coisas. E aí não tem problema, porque a gente vai entender a necessidade daquela turma, quais pontos são discutidos. Obviamente a gente não pode deixar as coisas, né, livres, sem delimitar, sem pensar as necessidades do assunto. Então vai caber ali do professor entendendo o perfil da sua turma, entendendo o perfil da discussão que ela é proposta, para poder guiar essa discussão a respeito das músicas, ok? Num segundo momento, então, a partir do momento que foram feitas todas as anotações que foram levantadas para os alunos a respeito da primeira música, nós fomos para a segunda música. E aí vocês vão perceber que quando a gente vai trazer 3 músicas de momentos diferentes, eles têm um choque muito grande. Eles pensam, nossa, a primeira música era até legal, mas agora a gente trabalha com música velha. E aí é muito importante que você consiga manter a atenção dos alunos dessa forma, com a próxima música que você vai trabalhar. E é importante que você faça isso deixando claro para eles que a primeira música, ela estabelece uma ligação direta com a segunda música. Então, eu trouxe para eles que quem era Rita Lee? Vamos ler a letra e vamos entender a letra, vamos ouvir a música, mas vamos saber também quem é a Rita Lee, o que ela significou para o tempo dela, quem ela foi, o que ela fez, o que ela disse, o que ela deixou de dizer. Então, você consegue trazer a atenção deles nesse sentido quando você vai estabelecer uma relação entre um artista e outro. E aí foi um fato que foi muito importante levantar para eles que, enquanto a MC Carol se dizia 100% feminista, a Rita Lee, em determinada entrevista, ela disse que ela não era feminista. Então, por que 2 mulheres que vão tratar a respeito do mesmo tema, que vocês vão ver na música da Rita Lee um empoderamento feminino muito grande, não só nessa música, como em várias outras composições, por que ela dizia que ela não era feminista? O que isso significava? E aí, com isso, a gente pode trabalhar a respeito do que significava ser feminista no contexto da Rita Lee. Qual que é a diferença de ser feminista no contexto dela e de ser feminista no nosso contexto? Então, são discussões que foram interessantes ser levantadas para isso. E aí, a partir disso, nós vamos trabalhando a respeito da música em si, com a execução da mesma. Nesse processo, gente, vocês vão observar na letra da Rita Lee, que também foi disponibilizada para vocês, que ela traz o nome de várias e várias mulheres que são muito importantes no nosso contexto histórico, muito importantes assim, ao longo da nossa vida. Então ela vai trazer o nome dessas várias mulheres, e aí eu fui perguntando para eles, quem conhece algum nome que está ali? Né? Sabe quem foi? Não sabe quem foi? Vamos pensar um pouco dessas mulheres, e aí eu fui marcando alguns nomes que eu julguei que era interessante, e a gente foi conversando a respeito deles. Por que aquela mulher ela foi muito relevante no contexto dela? Por que a outra ela foi relevante no outro contexto? E a gente foi conversando a respeito disso então. Então, estabelecer essa relação entre a primeira música e a segunda música foi muito importante para poder dar continuidade no projeto. E aí os alunos foram levantando também as questões dele. Quais as impressões que eles tiveram a respeito da música, quais as impressões que eles tiveram a respeito da época em que a música foi composta, e tudo que eles pensavam que tinha em comum ou que não tinha em comum entre uma composição e outra. Então eles foram levantando várias essas coisas, e todas essas coisas foram anotadas também. Então a gente vai ter ali a anotação do primeiro e do segundo ato das músicas. É importante que a gente faça essa anotação, gente, porque o aluno tem aluno que é muito visual. Então, quando ele tem ali no quadro anotado questões da primeira música, da segunda música e posteriormente da terceira música, ele vai conseguir organizar melhor o pensamento dele para a gente chegar nos momentos finais, ok? No terceiro momento, então, nós vamos pensar a respeito da terceira música. Só que aí nós já estávamos no final da primeira aula, né? O que foi feito? Eu pedi para que os alunos lessem a música, mas não foi possível executar a música nessa primeira aula, já que não eram aulas sequenciais, né? Cada uma era num dia diferente da outra. E eu pedi que os alunos conseguissem ler pelo menos a música naquele momento. E aí foi interessante que eu pedi o seguinte, gente, pesquisa quem é a Maísa. Provavelmente nenhum de vocês conhecem, se conhecer um ou outro, mas vamos pesquisar um pouquinho quem é a Maísa, quem tiver disponibilidade, pra gente poder saber quem é ela e voltar um pouco mais preparado para a próxima aula. E isso foi feito. Os alunos saíram assim, extremamente agitados da primeira aula. Foi uma experiência muito produtiva nesse sentido, porque conseguiu levantar discussão entre eles. Então eles saíram extremamente agitados da primeira aula. Na segunda aula, quando eles retornaram,
nós tivemos o mesmo processo. Eu repassei no quadro as informações do primeiro encontro com a música, do encontro com a segunda música e preparei o espaço para o encontro com a terceira música também. E foi feito nesse processo. Perguntei para eles quem era a Maísa, pouquíssimos souberam responder, porque eles sabiam a questão de quem nasceu, o que fez, mas eles não sabiam dizer quem era a Maísa de fato, a Maísa pessoa. Era muito mais ligada a questões profissionais, o que não tem problema também, porque pelo menos demonstrou a boa vontade deles em pesquisar, em fazer. Então, ótimo. A partir disso, a gente conseguiu nortear, então, o nosso trabalho. E como o nome da música da Maísa é resposta, a primeira pergunta norteadora que foi feita foi a seguinte: resposta a quê? Resposta de quê? Ao que a Maísa está respondendo? E aí a gente levantou, então, toda uma discussão das hipóteses que eles trouxeram do resposta a quê? E muitas hipóteses foram muito próximas do que a gente tem em mente do que seria aquela resposta mesmo. Então a gente pensou a respeito do que era a Maísa, quem era a Maísa, e eu contei um pouco para eles a respeito da trajetória dela, principalmente pessoal e profissional, o conflito que isso significou na vida dela e qual foi a representatividade da Maísa para o contexto em que ela vivia, para uma mulher trabalhando no meio artístico. Então foi uma discussão que foi muito interessante, muito menos calorosa do que a segunda e a primeira, principalmente, mas ainda assim foi uma discussão que foi muito interessante, já que ela é a mais distante possível do contexto dos alunos que a gente está trabalhando. Então, assim, isso é natural, isso não tem problema. Anotei no quadro os pontos que foram levantados pelos alunos a respeito da terceira música também. E aí a gente foi para um outro ponto que é muito interessante e muito importante para a nossa metodologia. Foi feita uma roda de conversa, então, nessa segunda aula, e eu pedi que eles conversassem, então, a respeito não do feminismo em específico, mas por que as mulheres necessitam desse movimento? Quais são os direitos que as mulheres têm hoje? Vamos pensar então a respeito da figura da mulher nesse movimento. E foi um momento muito importante, porque é um momento que você vai ter concordâncias e oposições, como qualquer outro assunto, mas que você vai conseguir levantar um diálogo que ele é mais embasado. Porque ao longo dessas conversas, da primeira, da segunda e da terceira música, nós vamos falar a respeito de lei, nós vamos falar a respeito de direitos, nós vamos falar a respeito de lutas, nós vamos falar a respeito de várias coisas que as mulheres passaram ao longo desse tempo. Então, mais uma vez, é importante que o aluno ele seja preparado, mas é mais importante ainda que o professor ele seja preparado, ele seja bem embasado a respeito da temática que ele quer trabalhar, para poder nortear essa discussão. O aluno ele precisa que o professor norteie essa discussão para que a gente consiga trabalhar de fato a temática em que ela é proposta. Então foi feita essa discussão e aí os alunos, foi muito interessante que os próprios alunos trouxeram então algumas músicas que eles lembraram naquele momento, que dialogavam ou que até questionavam o que estava sendo dito aqui. O que é muito importante, porque a gente não quer que o aluno ele seja ali para poder concordar com a gente quer que o aluno ele seja crítico, então que ele consiga pensar o que ele está consumindo. Isso é bem legal. O aluno que trouxe outra música, eu pedi para ele poder pensar quem que era o autor daquela música, o que aquela música dizia, para quem que aquela música foi feita. Então toda aquela reflexão estabelecida entre a primeira, segunda e terceira música foi feita também com as outras músicas que foram apresentadas, ok? E aí, no terceiro momento, então, que é o momento das avaliações, é uma questão que é muito abrangente, né? É muito flexível e vai de acordo com a disponibilidade, com a preferência, com a intencionalidade de cada um de vocês. Eu preferi avaliar os alunos no processo. Eu entendi que o processo que eles fizeram de interpretação de cada uma dessas músicas e o resultado em que a gente teve no final, ele foi muito mais notável do que aplicar uma avaliação que é mais quantitativa ou algo do tipo. Então, eu entendo que no final dessa metodologia, a gente tem o processo como principal objeto de estudo para a gente poder avaliar o aluno. Mas nós também podemos pensar em outros métodos de avaliação, como, por exemplo, pedir para que o aluno faça uma relação, estabeleça uma relação com outras músicas
dessa mesma temática. Então, você pode passar essa música, passar esse dever, né, para o aluno. Passar essa atividade para o aluno, para que ele estabeleça uma outra música ou outras músicas dessa mesma temática. E aí, a partir do momento que você pede para o aluno faça isso, você vai voltar em toda aquela análise. A análise é o momento mais importante da nossa metodologia. Você vai pedir para ele pensar não só a música, né, o que a música diz nas suas entrelinhas, mas quem compôs aquela música, para quem compôs aquela música, como foi recebida, o que ele quis dizer com aquilo, o local de fala da pessoa. Então é importante que ele faça isso. Então, o terceiro método de avaliação que a gente pode utilizar também, se você quiser um método mais quantitativo, é a prova. E aí é uma coisa que você precisa ter muita atenção na hora de utilizar, porque é muito delicado você trabalhar com prova ao longo desse processo. Se você for passar uma prova que vai perguntar no final disso nome, data ou coisas do tipo, a gente vai ter todo um processo desperdiçado, porque não é o ideal do final dessa metodologia que a gente utilize esse tipo de coisa. Mas você pode sim pensar em uma prova, se for sua necessidade, uma avaliação mais quantitativa, que vai pensar o processo historiográfico ou a apuração do senso crítico do aluno ou alguma coisa do tipo. Então é necessário que nesse momento você pense questões que vão levar em consideração o desenvolvimento do aluno, se ele conseguiu ter um entendimento do processo historiográfico, se ele conseguiu ter um desenvolvimento maior do seu senso crítico e coisas do tipo. Porque, gente, ao longo desse processo, a gente consegue entender que o aluno, da terceira música para a segunda e para a primeira, ele consegue desenvolver o seu entendimento do processo historiográfico. Então, na terceira música, ele vai entender como que as mulheres eram interpretadas, o que era dito a respeito, o que era visto a respeito. Na segunda música, quais foram as mudanças ou permanências que ocasionaram na história da mulher. E na primeira música é a mesma coisa, né? O que a gente tem hoje, o que falta alcançar, o que a gente precisa pensar como pauta. Então, quando o aluno ele chega no final desse processo, com todo esse entendimento historiográfico, com toda a apuração do seu senso crítico, isso é importante levar em consideração. Então, se você for pensar numa avaliação que ela é mais quantitativa, é importante que você leve todas essas questões em consideração. Você não pode ignorá-las para poder passar uma prova que vai pensar só questões pontuais de quem fez, como fez, quando fez. Isso não é interessante. Então, pensando assim, todo o nosso processo de utilização da música em sala de aula, todo o nosso processo também de avaliação, que é muito importante, mas que o ideal nesse sentido é observar o processo do aluno e não pensar em uma questão mais quantitativa, nós vamos para a nossa atividade. Então, agora nós vamos trabalhar a respeito da nossa proposta de atividade. E é muito importante que vocês tenham atenção para poder fazer ela, porque é ela que vai nortear para poder... Então, agora nós vamos trabalhar a respeito da nossa proposta de atividade, que a partir dela a gente vai conseguir entender se vocês conseguiram compreender a metodologia ou não conseguiram compreender essa metodologia, de poder tirar todas as dúvidas que ficaram, ok? Lembrando que a proposta ela tem que ter no máximo 35 linhas, e ela vai ser enviada, gente, no site da faculdade. Ela não é enviada para mim diretamente. Vocês têm acesso ao meu e-mail para poder tirar dúvidas, para poder verificar o material que foi distribuído. Vocês têm acesso ao meu e-mail para várias coisas, mas não é para poder enviar a atividade, porque ela só vai ser validada, só vai ser liberado o certificado de vocês se ela for enviada pelo site, ok? E aí de lá eles vão liberar ela para mim para poder fazer a correção. E a proposta dessa atividade, então, é a elaboração de um plano de aula. Vocês vão elaborar um plano de aula no modelo que vocês julgarem mais confortável, no modelo que vocês julgarem ideal, com todos os pontos que foram ditos a respeito da metodologia. Então, com qual turma que vocês pretendem trabalhar, né, qual faixa etária, a temática, o número de aulas, as músicas. E aí a gente entende que em 35 linhas você não consegue fazer uma análise das músicas. Mas deixa lá explícito pra gente por que você escolheu aquela música e qual a relação que aquela música ela vai ter com a temática que você vai estar trabalhando. E qual que é a relação que aquela música vai ter com as outras músicas que você vai escolher. Aqui, ó, são pelo menos 3 músicas, que é importante você deixar claro.
Você vai trabalhar com 3 músicas, sendo elas do mesmo momento, ou seja, contemporâneo, esse momento agora, né, as músicas que os alunos escutam, ou então 3 músicas partindo de uma música que os alunos escutam, fazendo aquele mesmo sentido regresso, igual eu apliquei. Vocês têm essa opção de escolher ou 3 músicas atuais, ou então 3 músicas partindo de uma música que os alunos escutam, ok? Seja no estilo, seja na temática, ou o que quer que seja, você pode ter a liberdade de poder escolher isso. Elabore esse plano de aula, então, com todas as questões que estão expostas na nossa metodologia, que já foi falado aqui, envia pra gente que a gente vai avaliar e dar devolutivo para vocês. Foi um prazer ter vocês aqui, espero que nós tenhamos outros encontros e muito obrigada!